Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, João, boa noite, Luísa. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Pessoal, já nós vamos iniciar, nós estamos aguardando aqui um pouco, enquanto o pessoal vai entrando. Vou fechar aqui o microfone e a câmera para aguardar alguns minutinhos aí o pessoal entrar e já estaremos dando início. Olá, querido Marcos, boa noite. Boa noite, Rui. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui aguardando alguns minutos para o pessoal ir entrando. Maravilha. Eu estava tentando entrar pelo link de ontem, ainda bem que você me mandou o atualizado. Estava todo perdido. Isso aí, vai ser uma bênção. Amém, O pessoal Rui. está na expectativa. Até a Mariana está aqui também, ó. Nós estamos aqui com a jornalista Mariana, que é responsável aqui, ela é a nossa assessora de imprensa, está presente também. Legal, Rui. A Glauce também faz parte do corpo docente, ela está aqui conosco também. O pessoal está entrando. Bom, deixa eu apresentar o Marcos. Só um minuto, pessoal. Boa noite, Mariana. Rui, vou só pegar uma água e já volto. Fique à vontade, Marcos.
Pessoal, então nós vamos dar início ao segundo dia do nosso Teologando, que tem o tema abuso religioso. Para esse dia, nós convidamos o Marcos, que é nosso colega, nosso amigo. Nós estudamos juntos ali na Unesp, fazemos mestrado em Ciências da Religião, e eu quero falar um pouquinho do Marcos, para que vocês possam saber quem é ele. Marcos, ele é mestrando em Ciências da Religião, especialista em profetismo e apocalíptica, com perspectiva e interpretações. Ele é graduado em Teologia também pela Universidade Metodista, possui pós-graduação em Direito Público, pós-graduação em Direito Penal, é especialista, graduado, melhor dizendo, em Direito, analista judiciário, conciliador da Justiça Federal. Bom, por todos esses predicados, eu acredito que o Marcos ele é gabaritado para estar falando sobre abuso religioso. Ele é cristão, tem experiência com o evangelho, experiência com o cristianismo. Ontem o professor James esteve aqui conosco explicando um pouco sobre direito religioso, colocando as bases para que o professor, eu vou dizer assim, professor Marcos, possa dar prosseguimento com o nosso Teologando. Então, você que está nos ouvindo, eu vou pedir para que você, conforme o Marcos for palestrando, ou conforme ele for expondo sobre o tema, você pode ir colocando as suas dúvidas aqui no chat, que depois eu estarei transmitindo o Marcos, e aí, na medida do possível, ele estará respondendo, estará nos ajudando. Eu acredito que esse tema ele é muito relevante. Nós sempre estamos tentando abordar assuntos que, de alguma forma, contribuam com a opinião pública, que, de alguma forma, leve as pessoas a refletirem, que traga conhecimento não só para os alunos aqui da FAEP, mas também para a sociedade de forma geral. Então, Marcos, volto a dizer, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você vai ter aí 50 minutos para poder falar sobre abuso religioso, para poder provocar esse povo que vai estar aqui te ouvindo. A palavra está com você, fique à vontade. Professor Rui, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui, uma honra, para falar de um tema tão relevante, não só nos dias atuais, né? Sempre relevante falar de religião, falar dos limites do exercício da religião em si. E é um tema que está conectado com a aula de ontem do professor James e também com a aula que será ministrada amanhã. E esse meio do caminho, né? Sou que fala depois do primeiro e antes do terceiro. É escorregadio, porque eu ontem assisti a aula do professor James e fiquei vendo, bom, vou tirar esse pouquinho daqui para não entrar na aula dele, então é sempre um desafio. Mas é um desafio gostoso, uma alegria poder estar aqui com vocês. O professor Rui é uma pessoa muito querida na universidade, eu tive a grata satisfação de conhecê-lo e iniciarmos essa amizade que eu tenho certeza ainda dará muitos frutos. Professor Rui, eu queria colocar uns slides aqui, eu não sei se eu vou ter habilidade para isso. Vamos tentar aqui. É que, para mim, não aparece o meu PowerPoint. Tá. Se você quiser me enviar, Marcos, eu também posso colocá-lo aqui passando para você. Fique à vontade, como você achar melhor. Se quiser, pode mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, eu transmito daqui também para você. Deixa eu ver se por acaso entrou aqui agora. Vamos ver se vai compartilhar. Aí, já está compartilhando. Que legal, deu certo. Joia. Então, meu tema é esse, abuso religioso. Bom, falar de abuso é falar do nosso cotidiano, né? É o que nós vivemos todos os dias e sempre tem alguém para
tentar nos tirar a paz. Certamente você já chegou na igreja cedo, esperando encontrar um bom lugar, e esse bom lugar estava ocupado por uma bolsa, que estava reservando lugar para uma outra pessoa que ainda não tinha chegado. Olha que legal, você chegou cedo na igreja para sentar bem e descobriu que alguém que vai chegar depois de você vai sentar naquele lugar que você esperava encontrar vazio. É um direito teu sentar num lugar que está vazio? Sim. Então, esse é um caso típico de abuso de direito, né? A marcação de lugar. E aí você já perde um pouco da paz quando chegou na igreja e já fica um pouco nervoso, e aí você tem que orar um pouco para entrar no clima. Da mesma forma, algumas atitudes, alguns vícios que as pessoas têm, por exemplo, fumar. Quem gosta de cigarro é ótimo, mas quem não gosta é um cheiro insuportável. E, graças a Deus, com a nossa modernidade, os inimigos do cigarro foram aumentando. Isso, para quem não fuma, é muito bom. Barulho. Quem que nunca se incomodou com barulho? Você cansado, querendo dormir, vai acordar cedo no dia seguinte, porque tem uma prova, ou tem que trabalhar, e o vizinho está lá comemorando alguma coisa, ou falando alto, televisão, som, e às vezes tem aquele som que você curte muito, e você ali querendo dormir, e quem mora em condomínio convive bem com isso. A minha realidade é mais ou menos essa, porque eu praticamente sempre morei em condomínio, então sempre tive que conviver com o barulho alheio, né? Falei, Marcos, mas e quando é na igreja, o pessoal está dando glória a Deus e orando alto nas vigílias, na madrugada, pode? Não pode também, irmão, porque nem todo mundo é cristão, e mesmo os cristãos também, às vezes, têm que descansar, e não pode. A lei do silêncio está aí para dizer que não pode, né? Outra coisa que tira a paz da gente, você está na fila, e aí, de repente, chega um engraçadinho e quer entrar na tua frente. Às vezes não entra na tua frente, mas entra na frente de uma outra pessoa que está guardando lugar, ou que é amigo e está ali, e você, poxa vida, eu estou aqui há um tempão, e chega essa pessoa e fura a fila, entra na minha vez, e eu lembro de uma vez um programa do Chico Anísio que ele falou, olha, eu não vou... Ele estava como personagem, e aí no programa, chega alguém tentando furar a fila, ele diz, eu não vou deixar você entrar na minha frente porque é injusto com as pessoas que estão atrás de mim. Aí a pessoa foi e entrou na frente de alguém que estava na frente dele, e quando ele chegou para comprar ingresso, havia acabado. Todo mundo já passou por isso. Ou dirigindo, você está dirigindo, de repente vem um, passa na sua frente, aquele congestionamento enorme, mas alguém acha que tem o direito de entrar na tua frente. Está com mais pressa, tem prioridades. E você ali. São casos assim do dia a dia, né? O abuso, ele faz parte do nosso cotidiano. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não levam em consideração que o outro tem tanto direito quanto ele. Então, esses casos que acontecem no nosso dia a dia mostram que o abuso de direito, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. Teve um caso muito famoso que abriu toda essa discussão sobre o abuso do direito na esfera jurídica, que aconteceu em 1912. Né? Esse caso ficou famoso e foi julgado pela Corte de Amiens, onde foi taxativamente aceita a teoria do abuso de direito. Diz o artigo que, de acordo com o caso anteriormente citado, tem toda uma história antes, mas o fato é que o proprietário de um terreno confinante a um campo de pouso de dirigíveis construiu, sem qualquer justificativa plausível ou interesse próprio, enormes torres com lanças de ferro colocadas em seus vértices, as quais, por sua vez, passaram a representar perigo para as aeronaves que ali aterrissavam. Assim, ao proferir o julgamento da causa, o tribunal considerou abusiva a conduta do titular do domínio, atestando, portanto, o exercício anormal e despropositado do direito de propriedade. A situação era a seguinte, eram dois vizinhos e eles não se davam muito bem. Um usava o seu campo, o seu terreno, para pouso de balões. E o outro fez o seguinte, construiu enormes cabos, enormes postas, com pontas que podiam furar os balões, para impedir que o vizinho usasse o seu imóvel
para o pouso daqueles balões. Não existia nenhuma lei proibindo que ele construísse esses postes, mas a jurisprudência considerou aquilo um abuso do direito de propriedade. Então, o abuso, ele é uma construção do nosso dia a dia. Foram esses fatos que, com o passar do tempo, provocaram o poder judiciário e também o poder legislativo. Conforme os casos no judiciário foram ganhando corpo, o legislativo se sentiu na obrigação de formular leis que impedissem que as pessoas abusassem de seus direitos. E, no nosso caso brasileiro, o Código anterior, de 1916, conhecido como Código Bevilacqua, que é o Código Civil, ele não trazia expressamente nenhuma proibição com relação ao abuso de direito. Mas o atual traz, no artigo 187, ele diz que comete ato ilícito, ou seja, uma ilegalidade, quem o titular de um direito que, ao exercer esse direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, ter um direito é uma coisa boa. Agora, você tem que usar esse direito para os fins que ele foi criado. Porque se você usa com a intenção de prejudicar terceiros, esse direito deixa de ser um direito e acaba virando um problema para você. Porque o seu vizinho vai reclamar, o próximo vai reclamar. Então, o abuso de direito, atualmente, ele é codificado em nosso direito e permite que qualquer pessoa que se sinta lesada pelo uso arbitrário e abusivo do direito de outrem recorra aos tribunais. O abuso de direito, ele ganha uma importância muito grande na administração pública. E na administração pública, ele se manifesta de duas maneiras, pelo excesso e pelo desvio. O excesso é quando o agente público, o funcionário, o servidor, ele é o competente para exercer aquele direito. Um guarda, por exemplo, de trânsito, ele tem por obrigação e por dever aplicar multa. Está dentro do poder de atuação dele. Mas, se ao abordar o veículo, ele aplica uma multa, que não é aquela prevista no código, né, mas uma multa excessiva, ele está abusando de seu direito. Da mesma forma, se ele aplica uma multa, não porque o motorista ou o veículo esteja irregular, mas porque ele não gostou do motorista, porque criou ali uma desavença, ou porque ele está num mau dia, há um desvio de finalidade. A multa não foi criada para satisfazer um interesse pessoal do guarda de trânsito, né? Mas para a proteção dos demais condutores, do próprio condutor, né, dependendo da situação. Então, há uma finalidade e há um limite ao poder que é atribuído ao agente. E esse poder, esse abuso de poder, ele, na esfera penal, ele recebe um outro nome, que é abuso de autoridade. E ele está tipificado numa lei que foi sancionada pelo atual presidente, a Lei 13.869, de 2019. Quem é o sujeito ativo desse crime? É o agente público, seja ele servidor ou não. Por exemplo, um mesário pode cometer abuso de autoridade? Pode. Por quê? Ele é um agente público, ele está no exercício de uma função pública, embora ele não seja servidor, embora não haja concurso para ser mesário, né? Eu fui mesário durante 3 eleições e não era servidor da Justiça Eleitoral, estava ali como voluntário, mas mesmo como voluntário poderia cometer um abuso de autoridade. E não é nem preciso que alguém reclame, basta que isso chegue ao conhecimento do Ministério Público, que ele vai instaurar um procedimento, vai te denunciar, e aí a pessoa responde por ter cometido um abuso de autoridade, seja por ter excedido os poderes que ela possuía, seja por ter se desviado desse poder dentro das categorias elencadas nessa Lei 13.869 do ano de 2019. Bom, nós estamos falando, então, do abuso de poder. Não é uma coisa específica do mundo religioso.
É uma coisa normal assim, né, entre aspas, né, que acontece. É um fato de nossa sociedade. Existe como algo histórico. Sempre ocorreu. E vai continuar ocorrendo, porque o ser humano, né, tem sempre os seus 5 minutos. Dentro da esfera religiosa não é diferente, né? Apesar de almejarmos sermos perfeitos, ainda não somos. Então, por vezes não deveria ocorrer, mas também na esfera da religião pode ocorrer determinados abusos. Por que a gente fica perguntando às vezes, né? Por que a religião? Né? Por que alguém precisa de uma religião para viver? O que é, afinal de contas, a religião? Muitos conceitos. Eu escolhi um aqui que diz o seguinte: é um conjunto de crenças decorrentes de escritos e narrativas orais sobre o sagrado e sua relação com a humanidade. E essas crenças são exteriorizadas por meio de ritos praticados individualmente ou em grupo. Ou seja, aquele culto que você presta lá na igreja à noite, que eu presto, que nossa família, nossos amigos estão lá prestando aquele culto a Deus, aquilo ali é uma manifestação religiosa. E de onde vem aquilo? Vem da crença que cada um tem, né, em seus livros, no caso do cristianismo, a Bíblia, daquilo que é ensinado através e com fundamento na Bíblia. Então, nós manifestamos as nossas crenças e no exercício dessa manifestação, por vezes, pode também haver um determinado abuso. Como citei no início, a gente chega cedo para participar do culto, vai ser um culto muito bom, então você coloca a sua bolsa ali, sua Bíblia em cima do banco para guardar lugar para um colega, um irmão, um familiar que vai chegar. É um abuso de direito. O culto era para terminar às 9, mas é 10 horas e o preletor ainda nem começou a pregação. É um abuso também. O som já foi problema diversas vezes, né, em diversos lugares. Som alto, incomoda? Incomoda muita gente. E é também um abuso de direito. Agora, ter uma religião é um direito que assiste a todo mundo. E no Brasil, né, como o professor James disse ontem, desde que o Estado se separou da religião e o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil, pelo menos em teoria, todo mundo tem direito de abraçar a religião que quiser ou de não abraçar nenhuma. Temos a liberdade de sermos religiosos assíduos, de frequentar a igreja todos os dias, ou de irmos lá uma vez ou outra, ainda mais agora nos tempos de internet. Muito melhor, às vezes, assistir em casa, sem precisar se deslocar até o templo. Mas o gostoso de estar na igreja é a confraternização com os irmãos, né? Como disse um pastor uma vez, você está num ambiente de fé. E quando você está num ambiente de fé, a tua fé também é trabalhada, a tua fé também é construída. Mas não é uma obrigação. Ninguém tem a obrigação, pelo menos, não no Brasil, a obrigação de ter uma religião. Em alguns lugares em que não há essa distinção entre religião e o Estado, ter uma religião pode ser uma imposição para que você seja pertencente àquele país. Você tenha os direitos de cidadão daquele país, ou de cidadã daquele país, né? Então, por vezes, pode ser uma obrigação. Mas por que professar uma religião quando não é uma obrigação? Pode ser por um apelo social, por um apelo cultural, familiar, crenças no além, como nós vamos ver mais para frente. Agora, qual religião escolher? E aí depende muito do histórico de cada um. A gente tem a impressão, a sensação, a gente quer acreditar que a melhor religião é aquela que a gente abraçou, aquela de nossos pais, aquela em que nós fomos criados. Mas a defesa e o exercício dessa religião que nós abraçamos não pode
prejudicar a religião do próximo ou daquele que não tem religião. Tem que ser algo feito dentro dos limites impostos pelos bons costumes, pela boa-fé, pela convivência social. Mais disso será falado amanhã, né? Então, eu aconselho vocês que estejam aqui amanhã para que nós possamos dar continuidade nesse tópico aqui, de como a religião se interrelaciona, como ela se interrelaciona e como, principalmente, os seus adeptos devem se interrelacionar uns com os outros. Agora, nós podemos falar que existe um abuso de direito religioso? Será que existe um direito religioso, assim como existe um direito civil, um direito penal, um direito processual codificado? Não existe, né? No nosso país, como é um Estado laico, não existe um direito religioso codificado, sistematizado, consolidado. O que existem são normas esparsas, constitucionais e legais, acerca da liberdade religiosa e das liturgias do culto. O professor James ontem fez um apanhado histórico e bem diversificado sobre diversos aspectos do direito na religiosidade, né? O modo como a religião se interconecta e se relaciona em diversas esferas do direito brasileiro. E em nosso país, pela multiplicidade de religiões, um código religioso não é possível. Mas, às vezes, algumas pessoas confundem com o código canônico, porque no catolicismo temos, sim, um direito codificado, ou seja, um direito em forma de código, com títulos, capítulos, né, seções, artigos, incisos, alíneas, enfim, um direito codificado que é o direito canônico. Mas esse direito canônico não tem nada a ver com o nosso direito brasileiro. Ele não foi um direito elaborado pelo Estado brasileiro, e sim pela Igreja Católica. E para que serve esse direito canônico? Ele é sinônimo também, ele pode ser usado na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Universal? Não, esse direito ele é muito específico. O direito canônico ele é um conjunto de leis que rege a estrutura institucional da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele regulamenta todos os segmentos da vida eclesiástica da Igreja Católica, a organização, o governo, ensino, culto, disciplina e práticas processuais, sempre da Igreja Católica. Podemos dizer também que o direito eclesial, no caso aqui o direito eclesial canônico, compreende a totalidade da missão da Igreja Católica no mundo, em seus 3 aspectos fundamentais: a missão de governar, a missão de ensinar e a missão de santificar. O direito canônico está consolidado no Código de Direito Canônico e no Código dos Cânones das Igrejas Orientais, promulgados pelo Papa São João Paulo II, respectivamente em 83 e 90. O primeiro se aplica a todos os fiéis de rito latino. O segundo, a todos os fiéis que compõem a realidade cultural e jurídica das 24 igrejas orientais sui generis, é um termo latim que significa por direito próprio, em comunhão com Roma. Mas por que esse código é importante? Porque ele pode ser um referencial para nós fazermos os nossos estatutos, como bem disse ontem o professor James. A existência de um direito codificado, no caso, o direito canônico da Igreja Católica, não implica em superioridade do catolicismo sobre as demais religiões. A liberdade de religião é ampla, conforme destaca a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Diz essa declaração em seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E o artigo 18 diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião
ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. A nossa Constituição segue exatamente na mesma linha da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e ela prescreve, no artigo 5º, a inviolabilidade da liberdade de crença e a garantia do livre exercício dos cultos religiosos. Então, nós temos em nosso país a garantia de um direito. O que nós não temos é a garantia de abusar desse direito. Então, quando nós exercemos o nosso direito religioso dentro dos limites impostos pela lei, pela Constituição, nós estamos não somente usufruindo desse direito, mas também permitindo que outros usufruam igualmente do direito que a religião lhes propõe, sem entrarmos em conflito. Porque quando não há essa observância, geralmente a tendência é partirmos para a intolerância, e aí ocorrem os conflitos que nós vemos no cotidiano do nosso país. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: assim como a existência do Código Canônico, no caso da Igreja Católica, não traz vantagens ao catolicismo em relação às demais religiões, a falta de um código também não serve de argumento para se afirmar que não se pode abusar do direito religioso. Esse direito existe. Ou seja, apesar de não haver um código religioso que trate das religiões como um todo em nosso país, nós vimos que existem diversas normas esparsas pela Constituição, pelas leis, que atribuem direito religioso. Então, esse direito existe, ele só não é codificado. E o exercício irregular desse direito, assim como de qualquer outro, pode ser caracterizado como abusivo. Há muitos modos de se abusar do direito religioso. Há muitos, mas eu selecionei alguns aqui para nós conversarmos hoje. Está errado aqui, são eleições. Abuso do poder religioso nas eleições. Eu não podia deixar de falar desse tópico, porque nós estamos vivendo esse momento. E o que mais aconteceu nesse período eleitoral foi, como em todas as outras eleições, né? É que essa parece que houve um destaque maior. Não que tenha havido um movimento maior dos políticos. O que houve foi um destaque maior da mídia, pelo menos do meu ponto de vista. Os políticos, nesse momento, se tornaram um pouco mais religiosos, né? É o momento em que eles se aproximam da igreja, se aproximam dos fiéis, se aproximam dos púlpitos, com a intenção óbvia de conseguirem votos. E nesse intercâmbio, né, entre os religiosos e os políticos, pode sim haver algum abuso, porque, afinal de contas, a religião, o objetivo dela é unir as pessoas em torno de um objetivo comum, que é o sagrado, e não algum cargo político. A Lei 9.504, de 97, ela estabelece uma vedação. É vedado a partido político e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de, no inciso 8º, diz entidades beneficentes e religiosas. E o artigo 37 dessa mesma lei diz: nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Fala, Marcos. Entendi até aí, mas bens de uso comum, né? O que são bens de uso comum? Bom, são todos aqueles que pertencem ao Estado, né? Não são propriedade de um particular.
eles pertencem à União, Estado, Distrito Federal, municípios, mas eles têm uma destinação para o público em geral, e não precisa de autorização especial para a sua utilização. É o caso que acontece nas praias, nos jardins, nas praças, nas ruas. Mas, quando se trata de direito eleitoral, esse bem de uso comum ele sofre uma ampliação. E lá em Angra, onde minha família reside, eu sou de lá, nasci em Angra, era muito comum os magnatas construírem mansões, né, próximo à orla, né, perto da praia. E eram praias lindíssimas, e às vezes a gente não tinha acesso. E eles foram obrigados, por lei, a manterem uma passagem que ligasse a via pública até a praia. Por quê? Porque o imóvel em que eles residem é particular, mas o acesso à praia é de uso comum do povo. Então, ainda que a casa deles esteja próximo da praia, às vezes até na areia, a praia é um bem comum. E sendo um bem de uso comum, o acesso não pode ser negado. Nós vamos ver que no direito eleitoral, as igrejas também têm um uso comum, mas é óbvio que não como na praia. Não é um bem comum como uma praça, que a gente chega e sai a hora que quer, né? Tem seus regulamentos. O artigo 37, parágrafo 4º, diz: bens de uso comum para fins eleitorais são assim os definidos pela Lei 10.406, que é o Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos. E aqui não está falando só de igreja. Templo é templo de qualquer religião, pode ser um terreiro. É também um local específico para a prática de um culto religioso. Eu falei: Marcos, então quer dizer que na minha igreja eu não posso receber nenhum candidato? Pode, meu irmão, claro que você pode receber, pode dar oportunidade para ele, que você não pode fazer campanha para ele. Não é possível misturar o sagrado com o profano, como diria Eliade. Você tem que manter as coisas muito bem separadas. Uma coisa é eu declarar meu voto. Falou assim: olha, eu vou votar no fulano de tal. Eu estou exercendo um direito meu, o voto é secreto, mas para me proteger. Eu não preciso declará-lo. Mas não há uma proibição. Outra coisa é eu apresentar alguém na minha igreja e falar: olha, esse aqui é o fulano de tal, essa aqui é a fulana de tal, e eu quero que vocês votem nessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vai trabalhar pelo nosso povo, uma pessoa que sempre está aqui conosco, é uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, enfim, seja como for, essa campanha, essa propaganda é proibida. Isso não pode ser feito. Claro, nós estamos falando aqui do templo, né? Do outro lado da rua, fora das dependências do templo, claro que pode. Aí não há abuso eleitoral, não há abuso da religião para fins eleitorais, né? Isso é possível. Distribuir panfleto dentro da igreja não pode. Do portão para fora, totalmente possível. Então, o que nós temos que separar aqui é a religião da política, das eleições, mais propriamente, né? Então, esse abuso que muitas pessoas cometem, às vezes sem saber, é proibido legalmente. Inclusive, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, que rejeitou uma tese que foi proposta pelo ministro Edson Fachin, e nessa tese, o que ele queria fazer? Ele queria criar uma nova figura uma nova figura de autoridade para fins de abuso do poder religioso nas eleições, né? Então, essa tese dele foi rejeitada pela maioria dos membros do TSE. E essa rejeição, obviamente, não quer dizer que estejamos liberados para fazer campanha política durante o culto. Mas, se vocês lembrarem do início, quando nós começamos a falar: olha, o agente público
ele pode praticar o abuso de poder e, dependendo do que ele faça, ele pode incorrer em crime. E quando ele incorre em crime, isso deixa de ser um abuso de poder e passa a ser um abuso de autoridade. Segundo essa proposta do ministro Edson Fachin, o pastor ou o líder que estivesse fazendo a campanha também é uma autoridade, no caso, uma autoridade religiosa. Poderia incorrer naquele mesmo crime, daquela lei que nós vimos que foi aprovada agora em 2019. Por que foi rejeitada? Porque já existem mecanismos para proibir esse abuso do poder religioso, quando ele tenta se imiscuir na esfera eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, que na época era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele reforçou o posicionamento do relator, que acho que na época era o Alexandre de Moraes, ao destacar que nas eleições, a lei das eleições, 9.504, que é a mesma lei que nós tínhamos lá em cima, busca evitar a mistura deliberada entre o político e o espiritual em período de campanha. Segundo Barroso, os religiosos não estão impedidos de manifestar preferência por determinado candidato, uma vez que a liberdade de expressão vale para todos. No entanto, a norma proíbe a indevida mescla da condição de cerimônia religiosa com mensagem de cunho eleitoral. Diz ele, acho que as pessoas religiosas, como todas as pessoas, têm direito a não só ter a liberdade de expressão, como é direito de convergir politicamente em favor de alguém, como direito de convergir politicamente em favor de alguém. Mas culto é culto e propaganda é propaganda. E eu acho que isso é uma separação importante, destacou Barroso. Olha, como religiosos, há coisas que não é permitido na sociedade. Por exemplo, ontem o professor James falou que se determinada coisa estiver no estatuto, então aquilo o seu exercício é uma manifestação religiosa e não pode ser utilizado contra a igreja, né? Mas nós não podemos também, claro, colocar qualquer coisa no estatuto, né? Não vamos colocar no estatuto, olha, segundo o estatuto, os membros dessa igreja não pagam imposto de renda. Não vai funcionar, não vai colar, né? O que nós temos que ver é se aquela prática é condizente com o nosso credo religioso, com aquilo que nós professamos. Se é algo normal dentro da nossa crença, se é um postulado de fé devidamente acordado, devidamente estabelecido e praticado no nosso cotidiano. Se assim ninguém pode nos obrigar a fazer diferente, justamente porque a liberdade religiosa estabelecida na Constituição nos permite agir em acordo com a nossa crença. Pegando o mesmo exemplo que foi dado ontem, eu estou fazendo esse link para que nós possamos ter uma continuidade, desde ontem, hoje, espero que amanhã também. Nenhum pastor, nenhum padre é obrigado a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, isso não seria uma coisa correta, dentro de uma interpretação feita por determinado segmento da cristandade. Pelas Assembleias de Deus, pelos batistas, pelos presbiterianos, pelos católicos. Não é algo que se possa impor a um pastor ou a um padre, porque a religião é um direito constitucionalmente assegurado. Então, essa garantia que nós temos de liberdade, ela tem que valer tanto para esses momentos, mas também tem que valer para não nos deixar sair desses limites. Então, quando vem um candidato usar o púlpito ou durante o culto para pedir voto à igreja, isso deixa de ser religião e passa a ser um movimento político. E é exatamente isso que o ministro Barroso estava falando. Culto é culto. Política é política. As duas coisas são lícitas, mas cada coisa em seu lugar.
E eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas, muitos líderes de boa fé, com boa intenção, incidirem nesse erro. E muitas vezes acabam sofrendo determinados prejuízos, multas, por conta de uma ingenuidade. O direito religioso, ele tem que ser exercido dentro dos seus limites. E misturar direito e eleições é um perigo, porque geralmente dá problema tanto para o pastor, ou para o líder, para o padre, como também para o candidato. E se ocorrer, o que acontece com esse líder? Bom, são diversas consequências para o pastor e também para o candidato. O candidato pode perder seu mandato, pode ser obrigado a restituir os valores que recebeu indevidamente. O pastor pode ser enquadrado no uso abusivo do poder econômico, propaganda irregular ou até mesmo crime. E há uma série de crimes, né, que podem ser cometidas. Por quê? Porque a gente está falando de campanha positiva, né? Campanha positiva, você está ajudando um candidato, está ajudando uma candidata. Mas há também a campanha negativa. A campanha negativa é contra o candidato que você não apoia, ou que o pastor, a pastora, o líder não apoia. Então, criticar o outro candidato durante o culto também é um modo de fazer uso abusivo da religião para fins eleitorais. Não pode usar o púlpito durante uma pregação para falar, olha, nós não vamos votar no candidato tal, na candidata tal, porque ele é corrupto, ele é ladrão, enfim. É também um uso abusivo do direito. E existe uma série de crimes que podem ser praticados pelo candidato, ele é o sujeito ativo, mas o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que nesses crimes, dependendo da postura do líder, ele também pode ser enquadrado nos mesmos crimes, inclusive difamação, calúnia, injúria, que também são tipificados pelo Código Penal. Bom, dentre os muitos livros, muitas obras que falam sobre o abuso do poder religioso nas eleições, eu trouxe 2 aqui, para quem tiver mais interesse em aprofundar o assunto, principalmente para quem tem mais contato com candidatos, que por vezes é mais assediado nas épocas das eleições. Talvez seja interessante conhecer um pouco mais dessa separação entre religião, entre o culto propriamente dito e as eleições. De novo, não há nenhum problema em manifestar o voto, não há nenhum problema em fazer campanha para candidatos, só não pode misturar o culto, o exercício da fé com as eleições. Fora da igreja, perfeitamente normal, no seu ambiente residencial, na rua, não tem nenhum problema. O grande problema é usar o púlpito, usar a igreja, usar a sua influência para... quando eu falo usar influência, porque pastor é pastor sempre, não tem descanso, não tira férias. Então, ir na casa dos membros para também pedir voto, isso também não pode. Também a influência do poder pastoral. Bom, vamos então passar para um outro tópico, porque acho que a gente já está bem saturado de direito eleitoral, né? Vamos falar de umas coisas aqui que talvez seja mais pertinente do dia a dia dos membros como um todo, que é o abuso religioso da fé. Por volta do ano de 1530, 1517, para ser mais preciso, Martinho Lutero, grande reformador, se levantou contra a venda de indulgências, porque ele não conseguia acreditar, não conseguia aceitar que as pessoas pudessem comprar a sua salvação. E ele percebeu que aquilo era um grande golpe da igreja para poder angariar fundos de uma forma ilícita. Então, se levantou contra aquilo, foi todo o movimento da reforma que deu origem às igrejas protestantes que nós temos hoje, né? Mas esse não é o único meio de abusar da fé, né?
E, aliás, não terminou lá. Nós vamos ver já já que essa forma de abusar da fé continua vigente nos dias de hoje. Ainda, infelizmente, não acabou. Há também algumas seitas radicais, suicidas, e a gente vai pensar, poxa, mas por que alguém entra numa seita dessa? Por diversos motivos. E, às vezes, os mesmos motivos que nos levam também a abraçar outras religiões. Campanha nas igrejas. Olha, aqui eu não estou falando dos dízimos e das ofertas voluntárias que são dadas tanto na Igreja Católica como na Protestante e também em outras religiões, inclusive de matriz africana, que também tem seus dízimos, suas ofertas. Estou falando daquelas campanhas que, como nós veremos em seguida, fogem um pouco do escopo da igreja, da instituição religiosa, que é de manter o trabalho, né, de ampliar o trabalho. E às vezes se volta mais para enriquecimento, tanto de um grupo, como de uma determinada pessoa em si. E, obviamente, que isso não ocorre somente nas igrejas cristãs, né? O médio, o João de Deus, tem para comprovar isso. E aqui eu coloquei uma charge, né? Que aí você pode ver na igreja amarelinha aí, que é da esquerda, a igreja evangélica, o lema é Jesus cura. Tem algumas pessoas que estão indo para lá. As pessoas creem que Jesus cura. A igreja azul, que é da direita, é que Jesus salva. Por que na igreja que Jesus salva tem menos pessoas na que Jesus cura? Porque Jesus salva, mas salva só depois da morte, né? E Jesus cura agora, então preciso de um remédio agora. Mas o que realmente lota as igrejas, principalmente depois da campanha da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, Jesus prospera. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar bem. E nesse afã, né, as igrejas que adotaram essa postura realmente tiveram um crescimento exponencial. Mas vamos ver um pouco de duas seitas, pelo menos, que trouxeram grandes problemas, porque uniram duas coisas muito importantes: a fé e o medo. Uma dessas, as duas tiveram origem nos Estados Unidos, possivelmente vocês já ouviram falar delas. Há diversos livros, esses aqui são dois que eu selecionei, mas existem muitos outros livros falando sobre essas duas seitas, porque elas tiveram um grande destaque em sua época, e até hoje, né, há filmes sobre esses eventos, porque eles marcaram, porque foi algo assim que saiu da normalidade. A primeira a seita criada pelo Marshall Applewhite e por uma enfermeira que posteriormente acabou sendo sua parceira, né, cofundadora dessa religião, dessa seita, né, que é Bonnie Nettles. Marshall Applewhite, ele acreditava em reencarnação de Jesus Cristo. Claro que ele não foi o primeiro a pensar isso. No Brasil também nós tínhamos o nosso Cristo aqui, né, lá no sul, Henry Cristo, e muitos outros ainda virão. E ele foi internado numa clínica psiquiátrica em Houston, e lá, ao invés de ele ser tratado, ele acabou conhecendo essa enfermeira, que era Bonnie Nettles, que era uma estudante de teosofia, e ela convenceu o Applewhite de que ele era realmente um profeta iluminado, escolhido por alienígenas, né? E eles fundaram essa seita. E essa seita cresceu. Assim, poxa, mas como que alguém pode acreditar nisso? Mas as pessoas acreditavam e iam de boa fé. Tão de boa fé que muitas delas largavam todos os bens para trás, doavam os bens para a igreja, e, por fim, acabaram se suicidando num evento, porque eles acreditavam que eles só conseguiriam passar para outra dimensão, só conseguiriam
retornar ao status de anjos e seriam ressuscitados dentro de uma grande nave aeroespacial após a morte. Então, ninguém nos obrigou, não havia criança nesse evento suicida. Eram pessoas livres, pessoas capazes, pessoas que estavam ali querendo uma iluminação, querendo talvez alcançar, né, a outra vida, e acreditaram na pregação de uma pessoa que foi considerada louca, né, e de uma enfermeira que o auxiliou nessa empreitada. Essa seita, né, de 1977, ela deixou 39 mortos. Né? O líder Marshall Applewhite, inclusive, essa seita ainda existe. Eu não botei aqui para não incentivar ninguém, mas quando você entra na internet, você procura, ainda está lá, por incrível que pareça. Então, nesse evento, 39 pessoas, né, entre 26 e 72 anos de idade, eles foram encontrados mortos em uma mansão em San Diego, na Califórnia, em 26 de março de 97. Aliás, de 77. Segundo a perícia, as pessoas vestiam camisas e calças pretas e tênis novos da marca Nike. O grupo ingeriu fenobarbitol misturado com suco de maçã e vodka. Algumas pessoas dizem que foi refrigerante, não suco de maçã e vodka. Mas o fenobarbitol estava lá. E depois deitaram-se em suas macas, em suas camas, no chão, colocaram sacolas plásticas em suas cabeças para ajudar, né, no processo ali de asfixia. E esperavam acordar numa nave espacial e viver uma vida eterna com os alienígenas. Eu vou mostrar agora uma foto. Se alguém for mais sensível, por favor, não olhe. Mas eu coloquei aqui, não tem muita coisa demais, mas é uma foto de uma pessoa que foi encontrada nesse evento, e exatamente como descreve a cena, né? Estava com roupa preta, tênis Nike, deitado em seu colchão, e com um manto púrpura, roxo, né, sobre a cabeça. E aqui no canto, talvez não dê para vocês verem, mas existe uma mochila, né? E eles estavam preparados para uma viagem. Tem um fundo, né, que lembra Star Trek, quem assistiu, lembra, eles saíram numa missão, né? E, então, junto aos corpos, próximo à cabeça, sempre tinha uma mochila com roupas. Outra seita também que ganhou destaque na mídia foi a de Jim Jones, né? Ele inaugurou na Guiana o que ele chamou o Templo do Povo. E era um sucesso, muitas pessoas iam. A imagem da direita, a foto da direita, é uma tragédia, né? Quase 1.000 pessoas morreram nesse dia, né? Alguns conseguiram sobreviver, muito poucos. Mas aqui não foi uma morte muito voluntária, como foi a anterior. Muitas pessoas aqui foram esfaqueadas, outras foram feridas a bala. O próprio Jim Jones, né, foi encontrado com sinal de ferimento de bala, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Então, essa foi uma tragédia muito maior, né? Poucos anos de existência, a congregação em Indianápolis já aglutinava cerca de 2.000 fiéis, seduzidos por um discurso que fundia o cristianismo pentecostal aos princípios socialistas e a luta contra o racismo. O próprio Jim Jones, ele adotou uma criança indígena, uma criança negra, ele tinha esse discurso socialista, era apaixonado por Fidel Castro, né? Inclusive criticava muito Geisel, que era o presidente da época, como sendo um grande fascista do Brasil. E a ideia dele de criar essa comunidade, que ele chamou de Jonestown, cidade de Jones, era para que fosse um refúgio contra uma iminente guerra nuclear e também contra o avanço do fascismo, que ele acreditava que ia matar milhões de pessoas. E, no final das contas, ele acabou sendo a causa da morte dessas pessoas.
E falou, poxa, mas como acreditar numa pessoa que, na sua juventude, foi tão entregue às drogas? Ele era muito carismático. Ele encarnava uma figura imponente, messiânica, propagava curas milagrosas. Esse Fraudulentas aqui foi meio que por conta do editor. Organizava encontros religiosos de grande porte, nos quais acolhia as minorias e ainda disponibilizava aos seguidores do templo popular diversos recursos assistenciais, tornando-se um homem respeitado, idolatrado e com grande influência. Ou seja, nessas seitas, o que a gente consegue observar é que há um poder, um carisma muito grande do líder, né? Uma pregação muito eloquente, e uma boa-fé, uma certa ingenuidade muito grande de algumas pessoas que acabam crendo, abraçando e se dispondo de uma forma tão voluntária a seguir esses líderes, até o momento mesmo que lhes seja pedido para se matarem. Essas pessoas creem dessa forma. Falei, Marcos, como que pode uma pessoa crer assim? Nós também cremos. Nós também cremos. Cada um de nós tem crenças que, às vezes, para o nosso próximo não é aceitável. Algumas pessoas não conseguem acreditar. Por exemplo, se você falar para uma pessoa que nunca foi à igreja, que não conhece, olha, um dia Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e quem não for arrebatado vai para o inferno. Essa pessoa vai precisar de mais explicações, porque não vai entender o que você está falando. E ela não vai entender como você aceita, como você acredita numa história dessa, uma narrativa. Mas para você faz todo sentido. Para mim, faz todo sentido. Para o seu vizinho, todo sentido. É a fé. E por que nós cremos? Cremos por um dom, cremos por uma disposição voluntária. Na verdade, é que nós cremos porque cremos. Então, assim, muitos líderes, seja de boa fé, seja de má fé, acabam sim usando a mente ingênua, ou a boa vontade de algumas pessoas para impor as suas verdades religiosas. Professor Rui, eu já vou terminar, faltam poucos slides. Eu vou passar mais rápido. Estelionato religioso. Bom, eu coloquei aqui, eu ia tirar o nome da igreja, acabei esquecendo, né? Mas a verdade é que essa igreja foi condenada a restituir uma determinada quantia que havia recebido de uma determinada mulher, que fazia parte da comunidade, porque ela havia doado tudo que ela tinha. E, obviamente, que ela não enriqueceu, ela não recebeu em dobro, ela não recebeu 10 vezes mais, e ela ficou na miséria. E quando ela entrou por uma ação contra a igreja, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu foi o seguinte, olha, a liberdade de aderir a uma religião não constitui salvo-conduto para que as igrejas recebam dádivas vultosas. Ou seja, é impossível que uma pessoa doe tudo que ela tem, fique na miséria e depois não seja amparada por essa mesma igreja. Para o tribunal, isso é um estelionato religioso. É óbvio que sempre há campanhas nas nossas igrejas, né, que pedem, olha, cada vez mais, né, e isso é uma coisa boa. Mas nós estamos falando aqui daquelas campanhas que vendem sabonetezinho por R$50 para lavar os pensamentos poluídos. Esses são os estelionatos que... Por que as pessoas creem? Por que há multidões que vão atrás desses líderes? Pelos mesmos motivos que as pessoas foram atrás de Jim Jones ou de Applewhite. As pessoas têm a fé, as pessoas querem acreditar. É claro que numa dimensão muito menor, ninguém perde a vida aqui, mas perde patrimônio. É também uma forma de abuso de direito? É também uma forma de abuso de direito que pode ser, inclusive, coibida pelo judiciário. Outra forma de abuso de direito, assédios. O assédio sexual, o assédio moral. Marcos, eu sou pastor de uma igreja. Eu tenho o direito de falar para os membros aquilo que Deus coloca na minha mente. Falei, irmão, dependendo do que Deus colocou na sua mente, você vai arrumar um problema. Por quê? Porque a nossa liberdade de falar o que quer depende da disposição do membro de querer ouvir o que nós temos para dizer. E não é de qualquer maneira. Havia um tempo em que os coronéis da igreja se sentiam os donos da igreja. Então,
falava o que queria, de qualquer forma. Não podemos fazer mais isso. Aliás, nunca podemos, né? Esse é um abuso do direito, um abuso do poder religioso. Essa aqui é uma outra decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cabe indenização por danos morais quando a intenção do ofensor é rebaixar a imagem das vítimas em seu âmbito de convívio, afetando de forma inconteste sua imagem e honra perante a comunidade. Com esse entendimento, a 4ª Vara Civil da Comarca de São Paulo condenou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e um de seus pastores ao pagamento de indenização por danos morais a uma fiel difamada durante o culto. O que aconteceu foi que o pastor resolveu usar o púlpito durante uma pregação para falar que, olha, aquela família é uma família desregrada, a filha coloca fotos escandalosas no Facebook, a mãe vive toda pintada, o pai não tem moral dentro de casa. Esse discurso dele, obviamente, atingiu a honra, não somente daquela pessoa que fazia parte ali da igreja, como de toda a sua família. E é um discurso, obviamente, que atenta contra a moral, contra os bons costumes, e, obviamente, que não somente o pastor, mas a igreja que o pastor é vinculado também responde. Então, é uma condenação dupla, tanto do pastor que falou, como da igreja a que ele é afiliado. Mas agora, se na religião tem todos esses problemas, né, e se, dependendo do modo como a religião seja exercida, né, pode surgir algum problema para o pastor, para o líder, para o padre, seja lá quem for. Por que a gente tem uma religião? Né? Afinal, a religião é uma faculdade, é um direito meu, ou é uma obrigação? Né? Alguém tem a obrigação de ser religioso? Para alguns cientistas, como o caso aqui de Karl Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque o povo se ilude com aquela ideia de que, olha, no futuro vai ser melhor, depois da morte tem a vida eterna, e ia levando a vida, ia suportando as aflições do dia a dia. Mas e nós? Por que nós temos uma religião? É uma obrigação familiar? Eu sou da tal igreja, eu sou de tal religião, porque minha família é, ou social, né? Olha, todos os meus amigos são dessa religião, ou empregatice. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela mudou de religião para poder entrar numa empresa, né? Porque o empregador era de uma determinada religião, e pior que conseguiu. Medo da doença, as pessoas às vezes na hora do aperto correm para Deus. Tinha inclusive um ditado na igreja que eu frequentava que dizia, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então era também uma forma de abusar da fé religiosa, né? Por meio do medo, por meio daquela expectativa de que se você não for dessa religião, você vai sofrer algumas consequências. A religião, obviamente, não foi criada para incutir medo em ninguém, nem medo da morte, nem medo do inferno, mas, infelizmente, muitas vezes as pregações deixam de ser a pregação das boas novas para ser a pregação da catástrofe, da desgraça, do mal que está por vir. E esse medo, né, que as pessoas, às vezes, usam para seduzir, para convencer, é também um abuso religioso. E existem diversos estudos que mostram os problemas que o medo religioso causa na pessoa, os traumas que ficam durante a vida adulta de uma pessoa que foi a vida inteira doutrinada por meio de medo, né? Medo da morte, medo do inferno, medo do pecado, enfim, diversos medos que a pessoa vai incutindo, vai incorporando, e esses medos vão moldando a sua personalidade, vão moldando o seu comportamento. E anos depois, a pessoa está agindo de determinada forma e às vezes nem ela sabe por quê, né? Deixa de tomar determinadas atitudes, falta certas iniciativas, ou às vezes se submete a determinadas situações, suporta determinados quadros por causa do medo. Há muito tempo, não é mais o caso que nós vivemos no nosso país, mas havia muitas mulheres que sofriam uma vida miserável, apanhavam, eram maltratadas, mas não podiam separar por causa da religião. Então,
era uma situação em que a religião era utilizada também para garantir o poder do mais forte e, obviamente, era uma outra forma de abuso. A religião é uma coisa boa? A religião é uma coisa boa se for utilizada dentro dos limites que lhe é permitido, não somente pela Constituição e pela lei, mas pela própria vocação, no caso do cristianismo, pela própria Bíblia. O que diz a Bíblia sobre isso? O Tiago, no capítulo 1, 27, diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião é uma coisa boa, desde que não se use para como um abuso de direito de nenhuma parte. É isso. Parabéns, professor James. Excelente, ou melhor, professor Marcos, né? Parabéns também. Parabéns, professor Marcos. Excelente exposição, viu? Show de bola. Eu já vou começar, Marcos, fazendo uma provocação aqui, se você me permite. Por favor. Marcos, por exemplo, um casal de jovens que, de repente, ele é acusado de ter relação antes do casamento, sendo que a igreja onde eles congregam proíbe isso. Eles são acusados por algumas pessoas, só que eles dizem que não fizeram isso. O pastor disciplina eles e passa para toda a igreja que eles estão disciplinados, não dá a eles o direito de defesa. Nesse caso, isso é constituído como abuso religioso ou não? Claramente, professor Rui, claramente. Inclusive, essa era uma prática muito comum até pouco tempo, né, que o testemunho de outras pessoas valia mais que a do próprio que estava sendo acusado, dentro de uma realidade que só os dois sabiam exatamente o que tinha acontecido, né? Ou seja, como que as outras pessoas tinham tanta convicção de que tinha acontecido aquele ato conjugal ali entre aqueles dois? Ou eles participaram, ou eles presenciaram, ou então eles tiveram uma revelação muito forte, né? E aí, quem comete o abuso não é só o pastor. O abuso é cometido pelo pastor, é cometido pelas pessoas que fizeram a acusação e, de uma forma indireta, por toda a comunidade que consentiu com essa disciplina, né? Eu lembro que, em alguns casos, isso geralmente acontecia durante o culto de Santa Ceia, né? Que era para ser um culto de alegria, acabava virando uma tragédia. E aí o pastor resolvia chamar as pessoas que cometeram tal pecado lá na frente, e as pessoas iam, e chegavam lá, apresentavam para a igreja: olha, fulano e beltrano foram pegos, né, pecando. Nesse caso aí, foram, ou confessaram, né, ou alguém levou lá, pecado contra o corpo, era o que se dizia. E as pessoas eram disciplinadas, ficavam afastadas. Infelizmente, é um caso típico de abuso de direito, né? Ainda acontece, viu, professor? Legal, Marcos. Obrigado pela explicação. Nós temos aqui algumas perguntas que eu vou passar para o professor. A Luciene, ela diz: professor Marcos, vi um post em uma rede social em que uma pastora conhecida minha disse que as pessoas que não votaram no candidato que a igreja dela estava apoiando não eram bem-vindas em seu rebanho. Isso se configura abuso religioso? Olha, não somente se configura em abuso religioso, como também em abuso eleitoral, né? E não é, obviamente, um caso isolado, mas é o típico caso em que o pastor, ou no caso a pastora, quer exercer a influência de sua autoridade religiosa para conduzir a vida dos seus fiéis.
obviamente, é um abuso do poder religioso que interfere tanto nas eleições como também nos candidatos. E digo mais, se ficasse comprovado que algumas pessoas tinham sido coagidas a votar nesse candidato e o candidato soubesse, ele poderia perder o seu cargo. E a pastora iria responder também perante o Tribunal Regional Eleitoral, dependendo do cargo que o candidato dela tivesse, né? Então, sim, é um claro exemplo de abuso eleitoral e abuso religioso. E unindo os dois, né? O abuso da religião para interferir nas eleições. Legal, professor. Em cima do que o professor Marcos está falando, professor, rapaz, eu me deparei antes da eleição, na verdade, um dia antes da eleição, com um amigo que estava bravo comigo porque ele achava que eu deveria influenciar as pessoas a falar sobre eleição na igreja, e quando eu disse para ele, querido, voto é secreto, cada um vota em quem quiser, até as pessoas da minha família, nem meus filhos, nem minha esposa, eu digo em quem tem que votar. Quem quiser votar no Bolsonaro, que vote, quem quiser votar no Lula, que vote, isso aí as pessoas têm que aderir o representante que for melhor para elas, que corresponda às propostas que ela acha que é viável para ela, né? E esse irmão, ele ficou bravo, professor Marcos, ficou bravo comigo porque ele achava que, como formador de opinião, deveria chegar na igreja, né? Inclusive, eu comentei com ele de uma igreja, acho que uma reportagem que saiu na Assembleia de Deus, na verdade saiu no Google, né? Que a Assembleia de Deus ele ia começar a punir pastores que votassem em candidatos da esquerda. E aí eu volto aqui para o professor perguntando o seguinte, se uma coisa dessa é aprovada, isso não se configura como abuso religioso? Desculpa, talvez eu esteja sendo redundante aqui. Abuso religioso e também um assédio moral, né? Porque acho que eu não acabei tentando adiantar um pouco, não falei do assédio moral, mas o assédio moral nas igrejas, ele é uma realidade presente em nossos dias e ela ocorre de diversas formas. Não é somente aquele pastor que grita com o membro, que às vezes dá muita tarefa para o membro ficar ocupado o tempo todo, ou o contrário, né? Despreza o membro, deixa ele sempre no banco, mas também aquele que tenta exercer influência para que o membro haja de uma forma que não é aquela que ele acha correta para atender a um interesse pessoal do líder. E esse é um caso típico, né? O membro tem o seu candidato, seja lá, no nosso caso aqui, presidencial, Bolsonaro, seja Lula, é um direito constitucionalmente garantido ao membro, a qualquer pessoa. Um direito tão claro como é o direito religioso. É secreto? É secreto, eu posso falar o meu voto, mas eu não posso obrigar alguém a me dizer em quem ele vai votar. Eu posso livremente falar, olha, eu vou votar no fulano de tal, mas eu não posso obrigar a pessoa a falar, e você vai votar em quem? Essa pergunta, ela não pode existir. Assim também como não pode existir a ameaça, o assédio moral. Olha, vota em tal candidato porque você depende de cesta básica da igreja, né? E, de repente, se você votar no outro, pode ser que no mês que vem você não receba, né? Então, esse tipo de conversa não pode existir. Desculpa. Legal, professor, muito bom. O Cleverson, ele é aluno aqui da FAEP e ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, boa noite, professor, ilustre professor Marcos. A pergunta que não quer calar, você acredita no discurso da extrema-direita de que o futuro presidente ameaça a liberdade religiosa? Cleverson, você me deixa em maus lençóis. É realmente, como
como já se muito disse, né, durante essas eleições, né, foi uma eleição muito polarizada, com discursos radicais de ambos os lados, né, e sempre com essas ameaças, né? Olha, não vota no candidato tal, porque ele vai cortar tal benefício. Não vota no candidato tal, porque ele vai instituir determinada ideologia que, o acreditar ou não seja mentira, né? Fake news, eu ia falar fake news é uma palavra que está meio que proibida atualmente. Não muda muita coisa na medida em que é o meu voto. Agora, quando eu começo a fazer uma propaganda muito massiva disso, aí pode ser perigoso. Eu estava falando do Jim Jones. O Jim Jones morou no Brasil. Ele morou, inclusive, em Belo Horizonte, e ele fazia campanha contra o regime que, na época, que era o militarismo, né? Ele dizia que era um regime fascista e que esse regime ia colocar toda a humanidade em risco. E para escapar desse risco, as pessoas tinham que se refugiar em Johnstown, que era a cidade que ele fundou na Guiânia. E olha, o curioso, né? Justamente lá as pessoas acabaram perdendo suas vidas. Então, são discursos políticos, discursos ideológicos. Eu não entro no mérito da política, mas não podemos deixar de observar a história. E a história mostra que muitos candidatos que hoje estão de mãos dadas, ontem eram rivais. E candidatos que hoje são rivais, ontem estavam de mãos dadas, né? Então, a política tem essas nuances, né, de querer convencer o eleitorado. E do tentar convencer o eleitorado, muitas pérolas são jogadas. Então, Cleverson, se eu acredito, olha, eu vou reservar o meu direito de sigilo ao voto. Muito bom, professor, muito bom, muito bom. O professor Marcos prefere... a gente não conhece o futuro, né, professor? Como diz, né? É um pisar em ovos. Exato, exato. Muito boa a sua fala, professor. Bom, mas a Bruna também, aluna aqui na FAEP, ela pergunta o seguinte, ou melhor, ela diz o seguinte: boa noite. Suponhamos que seja liberada uma lei e assim sermos obrigados a fazer casamento homoafetivo. Será que existe essa possibilidade? Acho que ela quis dizer, se for liberada a lei de realizar casamento homoafetivo, será que a igreja é obrigada? Acho que foi isso que ela quis dizer, né, professor? Eu acho que sim. Olha, na verdade, já existe essa obrigação, né? Se um casal homoafetivo comparece, por exemplo, ao cartório de registro civil de pessoas naturais e querem fazer lá a celebração de seu casamento civil, o registrador não pode falar, olha, eu não vou fazer o casamento de vocês porque vocês são gays. Ele vai certamente responder perante a justiça pelo seu ato. Então, ele é obrigado a fazer. O casamento civil decorre da lei, né? Agora, o casamento religioso, não. O Papa Francisco, inclusive, respondendo a um jornalista recentemente, ele falou, olha, nós acolhemos as pessoas, os homossexuais, os homoafetivos, acolhemos toda a comunidade LGBTQIA+, orientamos, ouvimos e procuramos ajudá-las no seu caminhar. Mas casar, não. É um sacramento da igreja e a igreja não tem poder de mudar um sacramento deixado por Jesus Cristo. Então, não, casamento de pessoas do mesmo sexo não é possível. Um pastor pode ser obrigado, um padre pode ser obrigado a fazer casamento? Não pode. Por quê? Justamente porque a liberdade religiosa é garantia constitucional a todos os brasileiros. Então, quando um casal homoafetivo chega perante um pastor ou um padre e diz, olha, nós nos amamos loucamente, queremos estabelecer uma família
e queremos casar aqui nessa igreja. O pastor pode falar para ele, olha, nós aceitamos vocês aqui para participar do culto, para estarem conosco, mas casar, não, vocês podem casar lá no civil, e nós vamos, obviamente, reconhecer o casamento que vocês fizeram lá, mas o casamento aqui dentro da igreja é para pessoas de sexos diferentes. Então, não vai essa possibilidade, pelo menos não enquanto a nossa Constituição estiver vigente, né? Um dos artigos da Constituição, do artigo 5º, um dos incisos, diz que ninguém será privado de direitos, né, por causa de uma crença que defenda. Muito bem, professor. Caiu aqui a internet e aí sumiu as perguntas aqui do chat. Mas eu também estou no celular. Professor. O Alfredo, que também é aluno aqui da FAEP, ele vai estar se formando agora no final do semestre, e ele pergunta o seguinte: aquele João de Deus é exemplo de abuso e assédio religioso? O João de Deus é um exemplo de crime, tanto que ele está preso, né? Ele cometeu diversos estelionatos, diversos abusos religiosos, porque ele usava, né, a fé, não a dele, né, mas a fé das pessoas que se achegavam a ele para tirar dali uma vantagem pecuniária. E sim, ele cometeu diversos crimes por meio de abusos religiosos. Legal, professor. Eu vou dizer que ele não está sozinho. Como é que é, professor Marcos? Não, eu falei que ele não está sozinho, né, nessa... Ele foi preso porque ele abusou da fé, mas nós vimos aí julgados, né, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e há muitos outros, condenando pastores por determinadas campanhas, né? Então, essa linha, né, entre a doação que o membro faz voluntária e aquela doação que ele faz voluntária em tese, né, mas guiada por pressão do líder, pode ser um problema. Pode ser configurado também um estelionato, como no caso aí dessa igreja que foi obrigada a devolver os valores recebidos pela Fiel, né? Muito bom, professor. O Alfredo ainda pergunta o seguinte: momento provocação. Na verdade, eu tenho uma fala aqui, professor Marcos, que quando eu quero provocar os alunos, tirar eles de dentro da caixinha, né, eu uso essa expressão, momento provocação. E ele está usando essa expressão. Ele está usando essa expressão também. Líder religioso, quando diz que o dízimo tem que ser 10% de tudo, ele está cometendo abuso religioso? Eita, meu Deus. Quando diz que o dízimo tem que ser 10%? Quando ele diz que o dízimo tem que ser 10% de tudo, ele está cometendo abuso religioso? Você sabe que essa é uma pergunta que geralmente os membros fazem para o pastor, e o pastor sempre responde que é sobre tudo, né? O membro chega e pergunta: pastor, porque dízimo significa 10ª parte, né? Então, é 10%, né? Tem aquela piada, né, que o pastor chega no púlpito e fala: olha, hoje é promoção, né? Dízimo a 7%, mas dízimo é 10%. A grande pergunta incide sobre o líquido ou sobre o bruto? E aí os pastores respondem: não, é sobre o bruto. Jesus, numa passagem, quando criticaram os seus discípulos, ele falou: olha, os fariseus, eles se gabam muito de dar o dízimo, né, sobre o gominho, a hortelã e tal. E Jesus não falou: olha, dá só sobre o gominho, sobre a hortelã não precisa. Não, a mesma coisa, o dízimo sobre tudo. Mas o dízimo, ele decorre da fé, né? Se eu dou o meu dízimo porque eu estou com medo de que, se eu não der o dízimo, Deus vai mandar o gafanhoto, né? Esse dízimo já não é voluntário, já é uma pressão. Agora, eu estou cedendo essa pressão por quê? Porque eu não quero contrariar a minha comunidade, eu não quero contrariar o pastor, porque se eu não der o dízimo, meu nome não vai sair lá no livro dos dizimistas, porque eu não vou ter cargo na igreja,
porque vão pensar que eu sou pão duro, ou porque vão achar que eu sou ladrão, ou eu não estou dando esse dízimo porque eu acho que se... Aliás, eu estou dando dízimo porque eu acho que se eu não der, vai faltar na minha casa, o dinheiro que eu não estou dando aqui, eu vou acabar tendo que gastar com remédios, com o meu carro, que com certeza vai sofrer um acidente. Por que eu estou dando esse dízimo? O porquê de dar o dízimo é mais importante do que saber se ele é sobre o líquido ou sobre o bruto. Porque, de qualquer forma, você vai dar o dízimo. Obviamente que cada um tem a sua crença, mas aí a gente volta lá no Tim Jones, né? Por que você crê dessa forma? Né? Pela fé. Né? Então, aliás, professor Rui, eu sempre incentivo, né, os alunos, né, as pessoas com quem encontro, a estudar teologia. Eu já fiz diversos cursos de teologia e os nossos colegas aqui que ainda não fazem nenhum curso, né, que entrem em contato com a FAEP, porque com certeza estudar teologia liberta a gente de muita coisa, de muita crença errada que nos for ensinada durante a nossa infância, adolescência, e a gente às vezes tem toda uma vida adulta cheia de problemas porque internalizou crenças, né, que nos foram impostas por pessoas que, às vezes, até de boa fé, mas elas também acreditavam daquela forma. Né? Como o caso do dízimo, que foi nos perguntado aqui. Se eu não der o dízimo, né, eu vou para o inferno? Se eu não der o dízimo, eu estou roubando a Deus? Se eu não der o dízimo, eu vou ficar doente? O que vai acontecer comigo? Né? Entender a função do dízimo nos ajuda também no nosso dia a dia. Tanto em nossa vida social, como também em nossa vida espiritual. Porque aquilo que é dado como obrigação não é dado por amor. Né? Então, assim, quando eu amo a obra de Deus, eu quero ajudar, às vezes eu não posso dar 10%. Às vezes eu posso dar mais que 10%. Mas isso é uma questão de fé, mas tem que ser aceita voluntariamente dentro de uma razoabilidade. Eu tenho que saber, como diz Paulo, né, para que nós possamos entender a razão da nossa fé. Então, estudar teologia é sempre algo maravilhoso, que nos ajuda não somente a ter um certificado, que eu acho que é o que menos importa, mas principalmente nos ajudar a nos conhecermos, né? Quem eu sou de verdade, né? Quem é Deus para mim, qual é a minha relação com a religião. Né? Então, acho que é fantástico. Legal. Aproveitando, pessoal, que o professor Marcos acabou de falar sobre teologia, você que quiser prestar vestibular, fazer parte aqui dos alunos da FAEP, fazer parte do curso, fique à vontade. Nós temos aqui um diferencial, professor Marcos, que nós não somos uma faculdade confessional. E por não ser uma faculdade confessional, nós podemos abordar todo tipo de assunto que algumas faculdades, infelizmente, elas não permitem. Né? Eu, por exemplo, me formei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e, por ser uma faculdade, por exemplo, uma faculdade tradicional e histórica, e que não é pentecostal, por exemplo, lá não se falava sobre dons espirituais, não se dava essa ênfase. Né? Pois bem, estudei também no Mackenzie, e sei que lá só se falava sobre calvinismo. Né? Então, porque é o segmento da faculdade. Né? Então, o bom de você estar numa faculdade que não é confessional é que você pode abordar sobre o pentecostalismo, você pode abordar, por exemplo, em questão de soteriologia, você pode falar sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre universalismo, você pode falar as doutrinas que há e deixar os alunos decidirem. Então, o nosso curso, ele não é um curso voltado só para evangélico, mas para quem quer aprender teologia. Então, você que tem o desejo de conhecer a palavra de Deus, não perca tempo, preste o vestibular, se inscreva. Os alunos que estão aqui, eles podem falar melhor do que eu a respeito do curso. Professor, aproveitando aqui, eu ouvi de um amigo, né, que
a Igreja Universal do Reino de Deus, já vou falar aqui, vai, ela tinha sido processada. Ela tinha sido processada porque uma fiel, ela participou do culto e, durante o culto, ela ouviu o pastor dizer que Deus ia fazer tal milagre, e se Deus não fizesse, ele rasgava a Bíblia dele. Que ela podia, que os fiéis podiam dar tudo que eles tinham, que Deus ia fazer, e se Deus não fizesse, ele rasgava a Bíblia dele. Uma fiel que estava presente vendeu o carro dela, mais ou menos parecido com o que o professor falou. Vendeu o carro dela, deu tudo na igreja e o milagre não aconteceu. E depois ela entrou com um processo contra a igreja por propaganda enganosa. E eu gostaria de saber o seguinte: isso aí se configura também como um abuso religioso ou não? Talvez eu esteja misturando as coisas aí, porque eu não sou da área do direito, mas vamos lá. Olha, segundo o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, é mais que... Antes, professor, eu queria agradecer o carinho dos alunos aqui, que estão parabenizando. Obrigado a vocês pela paciência e pelas perguntas também, né? Bom, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, é mais que abuso religioso, né? É um estelionato. Algumas pessoas chamam de estelionato religioso, de acordo com o artigo 171 do Código Penal, porque se utiliza de artifício, artimanha, né, para ludibriar terceiros para oferir algum benefício. Veja que as pessoas falam, poxa, mas as pessoas querem ser enganadas. As pessoas, às vezes, precisam acreditar. Há pessoas que estão no limite de sua existência, no limite de determinadas situações que elas estão atravessando, e elas precisam acreditar em alguma coisa. Precisam acreditar que há uma esperança, que há uma tábua de salvação. E é justamente nesses momentos que esses líderes, né, que são, na verdade, lobos em pele de ovelha, aproveitam para tirar o que essas pessoas não poderiam dar. E durante um culto, durante um momento que as pessoas já estão ali naquele ambiente de fé, né, elas estão ali crendo, né, que Deus vai falar por elas, vai falar para elas, né, e vai falar por meio de quem? Do líder. O líder tem uma autoridade que, às vezes, vai além daquilo que ele mesmo consegue imaginar. E eu não estou dizendo que todos os líderes são lobos em pele de ovelha. Há muitos líderes que estão ali crendo mesmo naquele milagre, crendo que Deus vai fazer. Mas ele não pode dar nenhuma garantia, ele não pode falar em nome de Deus. O que ele pode fazer é dizer o que está escrito na Bíblia. Agora, quando a gente fala da Bíblia, né, principalmente os cristãos, os evangélicos, no modo geral, sempre escutaram que a Bíblia é inerrante, infalível. Ela não tem contradições, né? E ela se cumpre. O problema é que a Bíblia precisa ser interpretada, né? E quando ela é interpretada, dessa interpretação surgem doutrinas. E aí essas doutrinas passam a usufruir daquela mesma inerrância que tinha a Bíblia, aquela mesma infalibilidade. Então, por exemplo, quando você fala, olha, pegou uma doutrina aqui que seja conhecida, seja básica de todo mundo. Você fala assim, olha, os homossexuais não vão para o céu, né? Porque está escrito no Apocalipse que eles serão lançados no lago de fogo. Gente, existe muitas interpretações. E o Apocalipse, por exemplo, é um gênero literário que demanda um pouquinho mais de esforço para que nós possamos compreender que era um movimento social. Então, quando nós afirmamos isso, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se você não se enquadra dentro de determinado comportamento, você vai para o inferno. Mas eu não tenho o livro da vida. Eu não morri na cruz por ninguém. E Jesus não me mandou pregar isso. O que Jesus mandou pregar foram as boas novas, que era o lema, por exemplo,
lembrar de uma igreja que é a Assembleia de Deus. Jesus cura, salva, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Essa é a mensagem. Então, quando a gente começa a trazer mensagens, né, que não estão na Bíblia, qual foi o mandamento de Jesus? Quando ele estava para subir aos céus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a nossa missão é pregar o Evangelho. Não é pedir dinheiro para os membros, não é dizer quem não vai para o céu, nós estamos dizendo quem vai para o céu. Né? Mas, assim, é uma luta muito antiga, muito grande. E detectar abuso nas pregações é quase que uma rotina. E, novamente, eu falo, não por má fé. Muitas vezes o pastor, o líder, está de boa fé, ele acredita piamente naquilo. E ele está trazendo aquela pregação no sentido de orientar os seus fiéis, no sentido de evitar que alguém se perca, que vá para o inferno. E, às vezes, de má fé, às vezes ele realmente está querendo tirar alguma vantagem dali. Então, nesse caso aí, pastor Rui, que a pessoa promete um benefício material em nome de Deus, nós vamos ter ainda que descobrir nessa teologia dele aí, de onde qual a interpretação que ele fez da Bíblia, porque eu acho que Deus não está nisso, não. Muito bom, professor, muito bom. Professor, eu vou fazer uma última pergunta aqui, já que o pessoal, eu vou provocá-lo mais uma vez, viu? Por exemplo, um casal, imagina, professor, que isso aqui é um fato verídico, tá? É algo que realmente aconteceu. Não é um caso pessoal, é um caso verídico. Exato, exato. Uma irmã, ela, na Assembleia de Deus, ela teve um relacionamento extraconjugal, aconteceu uma única vez, só que ela se arrependeu, ficou guardando isso para si cerca de 3 meses, e depois, por estar com a consciência pesada, ela procurou o sacerdote da igreja, o pastor, e desabafou com o pastor. Porque ela queria se sentir melhor, ela queria se sentir aliviada, ela queria absolvição para a alma dela. Esse pastor, ele fez uma reunião com os obreiros, expôs a situação para todos os obreiros, coisa que ninguém sabia, nem o marido dela, nem a esposa da pessoa com quem ela se relacionou, que era presbítero da igreja também, terminou expondo para todos os obreiros. Ela ficou mal falada na comunidade, destruiu o casamento dela. Nesse caso, será que isso é um abuso religioso? Explica para nós aí, a partir do direito, da teologia, você que é teólogo e advogado. Olha, a partir da teologia, vou te ser sincero, eu tenho um grande apreço pela confissão católica. Porque na confissão católica, o fiel esvazia seu coração e tem a garantia do sacerdote de que o pecado dele não vai ser divulgado. Acontece sempre? Olha, tem muito menos escândalos do que a gente vê em outras denominações. Né? Então, quando o fiel se dirige ao sacerdote, seja ele um pastor ou padre, ele vai na confiança, ele vai na expectativa de ser acolhido, assim como foi Maria Madalena, quando se achegou a Jesus. E o sacerdote, quando ele descumpre esse seu papel de acolher o fiel, ele está, primeiro, infringindo um dever jurídico, um dever legal de sigilo, né? Que todo pastor na confissão tem o seu dever de sigilo. Agora, quando ele divulga isso para outras pessoas, se foi verdade, se realmente aconteceu, aí ele está cometendo um crime de difamação. É um crime, não é somente um abuso religioso, né? É um crime. Bom, primeiro que ele pode ter destruído várias famílias com essa fala dele. Né? Se alguém tinha que contar isso, teria que ser a mulher.
ele não descobriu por si só, né, esse pastor. Né? Ele recebeu essa informação num gesto de grande confiança de uma pessoa que o via como uma autoridade religiosa. Então, ele infringiu o seu dever de sigilo, ele cometeu um crime de difamação, se é que realmente aconteceu, e se não tivesse acontecido, né, há um tempo atrás, o adultério era tipificado como crime, hoje não é mais. Mas se fosse naquela época, ele ainda teria cometido um outro crime. Então, são situações assim que eu sei que são delicadas e às vezes o pastor faz isso porque ele não quer. Ele pensa, olha, se eu não disciplinar essa pessoa, eu vou ser conivente. Se eu disciplino e não conto nada para ninguém, ninguém vai entender. Então, eu tenho que explicar para alguém. E às vezes ele conta também porque ele não se sente seguro de tomar aquela iniciativa sozinho. Então, ele quer dividir a responsabilidade. Ele chama os seus outros pastores, co-pastores, e, olha, agora não é decisão minha, é decisão conjunta. É claro que é uma coisa ruim, é claro que é uma coisa que precisa ser revista pelas nossas igrejas, é uma coisa que afeta a vida da pessoa que está confessando, de sua família e de muitas outras. Né? É, sim, um abuso religioso, não intencional, muitas vezes, o pastor não faz esse abuso com a intenção de prejudicar ninguém. Mas, de qualquer forma, prejudica, não é verdade? Professor, eu quero te agradecer imensamente por ter atendido o nosso convite, pelas respostas que você deu. Acho que o professor viu aí no chat o pessoal falando a respeito das suas exposições, agradecendo. Acho que foi muito esclarecedor. O Cleverson, inclusive, acabou de colocar aqui, que é um aluno aqui também da FAEP. Hoje tem bastante aluno da FAEP aqui. Ontem não tinha tanto, mas hoje tem bastante. Ele acabou de dizer que deveria ter essa disciplina de direito religioso na grade. Cleverson, deixa eu te falar, na verdade, vou falar aqui para você em primeira mão. Nós estamos fazendo esse teologando, porque, como eu disse, sempre estamos tratando assuntos que sejam, pelo menos essa é a nossa intenção, tratar assuntos que sejam relevantes para a comunidade e também aqui para o curso, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência. Nós estamos aqui testando para ver como que é a disciplina, para ver se, inclusive, nós inserimos ela na grade. Não nesse próximo semestre, mas a partir do segundo semestre de 2023. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou, então, encerrar, mas, em nome da FAEP, professor Marcos, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo. Professor Marcos, ele, como eu já disse, é mestrando em Ciências da Religião, é nosso colega, nosso amigo lá na Metodista, inclusive é o nosso representante do corpo discente diante da Metodista. Está sempre nos auxiliando e nos ajudando de alguma forma. Deixa eu ver aqui os presentes. Eu quero agradecer a presença da Tatiane Amorim, também da Valquíria. Valquíria é prima. Valquíria, obrigado pela sua presença, viu? Também a Viviane, que é aluna aqui da FAEP, a Zivanira, o Rony e a Renata, que são alunos aqui da FAEP, a Zivanira também deixa eu ver aqui, o Luiz Canamori, obrigado pela sua presença, o José Leandro, também aluno aqui da FAEP, a Jaqueline, obrigado pela sua presença, o Elton também, que é aluno aqui da FAEP, o Felipe Campos, que é aluno da FAEP também, a Elaine Valença, obrigado pela sua presença, o Cleverson e o Castilho, Bruna, tudo aluno aqui da FAEP, e a Ana Luísa, obrigado também pela presença aqui no nosso curso no segundo dia. Amanhã, pessoal, o professor Edmundo, que foi um dos iniciadores aqui do curso de Teologia da FAEP, estará falando sobre intolerância religiosa. Ele também é teólogo, formado em Direito,
também mestrado em Ciências da Religião lá pela Unesp, e também mestre em Teologia. Acredito que amanhã também nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Bom, um grande abraço a todos e todas. Professor Rui. Pode falar. Isso, eu vou passar para o professor Marcos para ele fazer as considerações finais. Isso, vou passar para ele. Só queria agradecer também aos alunos e, principalmente, esse Mzinho que o senhor está vendo aí, professor? M de Marcos e Carol pelo Mundo é minha esposa. Ah, é? Depois ela vai fazer as correções que eu falei certo e eu falei errado aqui. Ver se eu passo de ano com ela, né? Obrigado aos alunos, obrigado, professor, pelo espaço, pelo carinho, oportunidade, e a gente se vê numa próxima. Legal, professor, legal. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite a todos, até mais.